Segunda parte da nossa aula, né, nosso segundo vídeo, né, a gente vai ver agora quais são os critérios, né, normativos, né, que a gente trabalha em relação a território. Né? A gente viu que é a territorialidade, a gente viu que o Código Penal, no artigo 5º, ele consagra aí a territorialidade mitigada, né? E aí a gente viu que é a possibilidade, a mitigada ou temperada, que a gente viu que há a possibilidade de aplicar a lei penal brasileira em regra, né? É a lei penal brasileira em regra que a gente aplica aos crimes cometidos no território brasileiro, mas sem prejuízos de aplicação de convenções, tratados e regras de direito internacional que o Brasil tenha celebrado nas suas relações internacionais. Então vejam, para a gente poder saber se o crime foi cometido no território brasileiro ou não, a gente tem que primeiro saber, definir, conceituar o que é considerado território nacional, o que é considerado território brasileiro, né? E aí, o primeiro critério de definição de território é o critério físico ou geográfico, em que o território nacional será compreendido pelo continente, pelo mar territorial e pelo espaço aéreo subjacente ao continente e ao mar territorial. Não entendi, não. Pois bem, vocês estão vendo aí no slide de vocês que tem o mapa do Brasil, né? Então a gente tem aí o mapa do Brasil representando exatamente o continente brasileiro, né? Então o continente brasileiro, a gente tem aí o território brasileiro, onde estão né, divididos pelos estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal. Nós não temos território federal no Brasil. E aí toda essa faixa de terra que faz limitação com o mar e que faz limitação com outros países é o território geográfico, né? É o continente em que a gente tem aí o território geográfico. Além do território geográfico representado pelo continente, né, pela faixa de terra mesmo, a gente também tem o mar territorial. E aí a questão que surge é até que ponto do mar, né, até onde vai o mar territorial brasileiro, né? O mar territorial brasileiro é a faixa de mar, né, compreendida aí nas 12 milhas marítimas de largura, né, que vai a partir da linha da baixa-mar do litoral continental insular, indicadas pelas cartas, né, as cartas náuticas, dessas 12 milhas em que a gente conta do continente, né, para frente. Então, essas 12 milhas náuticas correspondem ao mar territorial brasileiro. E no mar territorial brasileiro, o Brasil exerce completa soberania. No mar territorial brasileiro, o Brasil exerce completa soberania. E essa definição das 12 milhas náuticas, elas não vêm da doutrina, da jurisprudência, não vieram da minha cabeça, eu não chutei isso agora, não disse, eu acho que são 12 milhas. Né? Essa definição ela está prevista no artigo 1º da Lei 8.617 de 93, que é a lei que vai tratar justamente a respeito do mar territorial, da zona econômica exclusiva e da zona contígua. Não é? Então, até as 12 milhas náuticas, nós temos o mar territorial. Das 12 milhas até a 24ª milha náutica, a gente tem a zona contígua. E até 200 milhas náuticas, nós temos a zona econômica exclusiva. Para nosso estudo aqui, em aplicação da lei penal no espaço, nos interessa apenas o mar territorial, que vai até as 12 milhas náuticas. Então, o artigo 1º do Código Penal, o artigo 1º da Lei 8.617, né, 8617 de 93, o artigo 1º diz o seguinte, o mar territorial brasileiro compreende uma faixa de 12 milhas marítimas de largura, medidas da linha de baixa-mar do litoral continental e insular, tal como indicada nas cartas náuticas
de grande escala reconhecidas oficialmente no Brasil, né? E nesse mar territorial, o Brasil exerce completa soberania. De modo que, praticado um crime a bordo de uma embarcação privada, estrangeira ou brasileira, no mar territorial brasileiro, ou seja, dentro dessa faixa de 12 milhas náuticas, nós estamos aí sob a aplicação, nós poderemos aplicar a lei penal brasileira, porque será considerado cometido o crime no território brasileiro. Será considerado cometido o crime no território brasileiro. E aí o artigo 2º, né, da Lei 8.617 de 93, ela vai dizer justamente sobre isso, sobre a soberania. Ora, a gente estuda a aplicação da lei penal no espaço justamente para entender por que é que o Brasil pode aplicar a sua lei penal, né, no território nacional e fora do território nacional, né? E aí a gente aplica a lei penal no nosso território, né, sem maiores sobressaltos, por conta da soberania que o Brasil exerce. A aplicação da lei penal, ela depende do exercício da jurisdição, né? Então, para aplicar a lei penal, eu preciso do exercício da jurisdição. E para exercer a jurisdição, eu preciso exercê-la imbuído, né, investido da soberania. O Brasil ele tem que ser soberano, a gente só pode aplicar a lei penal dentro daquele espaço territorial em que o Brasil exerce a sua soberania. Certo? Aí o artigo 2º da Lei 8.617 de 93 vai dizer o seguinte, ó: a soberania do Brasil estende-se ao mar territorial, ao espaço aéreo sobrejacente, bem como ao seu leito e subsolo. Então, o mar territorial e o espaço aéreo sobrejacente são ambientes em que o Brasil exerce a sua soberania, podendo então, não é, aplicar de modo tranquilo a sua lei penal aos crimes cometidos nesse ambiente, nessa limitação territorial. Joia, minha gente? Vamos seguindo aí. E quanto ao espaço aéreo? Se no mar territorial eu tenho 12 milhas náuticas, e quanto ao espaço aéreo? Vejam, quanto ao espaço aéreo, não existe uma determinação, uma fixação objetiva de pés, né? Se a unidade de medida em relação à parte marítima são as milhas, em relação à parte aeronáutica são pés. Não existe um critério, né? Um dado, um elemento objetivo determinado, uma unidade objetiva determinada em relação ao espaço aéreo, entendendo-se que o espaço aéreo onde o Brasil exerce soberania corresponde ao espaço aéreo sobrejacente ao continente e sobrejacente ao mar territorial. E aí iria, em termos de altura, né, iria até onde vai a aviação civil, né? O limite de aviação civil é onde seria correspondente ao espaço aéreo, o espaço aéreo brasileiro. Então, no mar territorial, e que corresponde às 12 milhas náuticas, e no continente, o espaço sobrejacente, o espaço aéreo sobrejacente, até onde alcançar a aviação civil, é considerado aí espaço aéreo brasileiro, território brasileiro, geográfico, território brasileiro físico. Ok, minha gente, até aqui, vamos seguindo. E quais são, portanto, os territórios fictícios? Porque além do território geográfico, além do território físico, nós temos o território ficto, ou território por extensão, ou território jurídico, né? Território ficto, jurídico por extensão, são sinônimos. E quais são as hipóteses que o Código Penal estabelece para determinar quais são os territórios fictos ou fictícios que admitem a aplicação da lei penal brasileira? Vejam,
A gente tem, em primeiro lugar, as aeronaves públicas. As aeronaves públicas, civis ou militares, onde quer que elas se encontrem, serão consideradas como território, como extensão do território brasileiro. Serão territórios por extensão. Ou seja, se eu estiver diante de uma aeronave da FAB, ou de uma aeronave que é uma aeronave militar, ou de uma aeronave pública civil brasileira, como, por exemplo, a aeronave da Polícia Federal, né? Ou até mesmo de uma aeronave privada, mas que esteja a serviço do governo brasileiro, né? Uma aeronave privada que esteja a serviço do governo brasileiro, eu posso aplicar a lei penal brasileira aos crimes cometidos dentro dessa aeronave, aonde quer que elas estejam. Aonde quer que elas estejam, eu posso aplicar a lei penal brasileira. Por quê? Porque é isso que nos diz aí o artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal, quando diz o seguinte, ó: para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Onde quer que se encontre a aeronave brasileira, militar ou civil pública, né? A aeronave pública, civil ou militar, ou a aeronave privada a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, autorizarão a aplicação da lei penal brasileira. Então imagina a seguinte situação, não é? Em razão de uma discussão ocorrida entre dois soldados da Marinha Brasileira, dentro de um navio militar brasileiro, atracado no porto da Espanha, eu vou poder, e aí, praticando esses dois militares brasileiros um crime um contra o outro, suponha que eles tenham se lesionado corporalmente, ou que eles tenham cometido homicídio, não é? Eu vou aplicar a lei penal brasileira. Ainda que essa aeronave, né? Ainda que essa embarcação ou essa aeronave, elas estejam no território estrangeiro, eu aplico a lei penal brasileira. Porque as aeronaves públicas, civis ou militares, ou as aeronaves privadas, a serviço do governo brasileiro, elas são território brasileiro por extensão. E aí eu aplico a lei penal brasileira a elas sem nenhum problema, ainda que o crime tenha sido cometido fora do Brasil. No caso das aeronaves privadas, não é? Incluindo as aeronaves mercantes de transporte de cargas, a gente vai ter aí a seguinte situação. Se a aeronave é brasileira, se a aeronave é matriculada no Brasil, eu só posso aplicar a lei penal brasileira a um crime cometido no seu interior se essa aeronave estiver sobrevoando o território brasileiro ou se ela estiver sobrevoando o espaço aéreo correspondente ao alto mar. Então, eu só posso aplicar a lei penal brasileira a um crime cometido numa aeronave privada brasileira, se, e tão somente se, essa aeronave estiver sobrevoando o território nacional ou estiver sobrevoando o espaço aéreo correspondente ao mar internacional, né, ao alto mar, correspondente às águas internacionais ou alto mar. Já no caso das aeronaves privadas e estrangeiras, no caso da aeronave privada e estrangeira, eu só poderei aplicar a lei penal brasileira se o crime for cometido no espaço aéreo correspondente ao território brasileiro. Eu só vou poder aplicar a lei penal brasileira a um crime cometido no interior de uma aeronave privada estrangeira, se esse crime tiver sido cometido enquanto a aeronave estava em território brasileiro, no espaço aéreo correspondente ao território brasileiro.
E aí, nessa situação, eu posso aplicar a lei penal brasileira. Se essa aeronave privada estrangeira, ela estiver sobrevoando um país estrangeiro, ou estiver sobrevoando as águas internacionais, ou seja, o alto mar, quem vai aplicar a lei penal em regra será o país onde essa aeronave está matriculada. Pelo critério do pavilhão ou da bandeira, né, evidentemente que o país estrangeiro ele pode adotar outros critérios, dar outra nomenclatura, mas aqui nós chamaríamos com essa nomenclatura, com esse critério. Tá certo, minha gente? Vamos seguindo. As embarcações seguem a mesma ideia das aeronaves. Embarcações públicas, civis ou militares, ou embarcações privadas a serviço do governo brasileiro, são território brasileiro por extensão, permitindo, portanto, a aplicação da lei penal brasileira aos crimes cometidos no seu interior. Mesmo que essa embarcação esteja em território estrangeiro, mesmo que essa embarcação não esteja nas águas brasileiras, mesmo que essa embarcação esteja atracada num porto de um país estrangeiro. Mesmo assim, em se tratando de embarcações públicas, militares ou civis, ou embarcações privadas a serviço do governo brasileiro, nós podemos aplicar a lei penal brasileira. No caso das embarcações privadas, segue a mesma ideia das aeronaves privadas. Eu só posso aplicar a lei penal a um crime cometido numa embarcação privada se, sendo a embarcação privada brasileira, ela estava em mar territorial brasileiro ou se ela estava em águas internacionais em alto mar. Se é uma embarcação privada estrangeira, então eu poderei aplicar a lei penal brasileira se o crime tiver sido cometido quando essa embarcação privada estrangeira estava em mar territorial brasileiro, ou seja, dentro das 12 milhas correspondentes ao mar territorial brasileiro. Então imagine que um sujeito lá, num cruzeiro privado, num navio, numa embarcação de cruzeiro, né, uma embarcação privada, ele tenha cometido, e esse navio ele seja matriculado, por exemplo, na Holanda, esse crime tendo sido cometido fora das 12 milhas náuticas, eu não posso aplicar a lei penal brasileira. Ainda que esse navio venha a atracar em porto brasileiro, eu não posso aplicar a lei penal brasileira. Por quê? Porque quando o crime foi cometido, o navio estava fora do mar territorial brasileiro. Quem deve aplicar a sua lei penal, em regra, né, seria a Holanda, país em que aquele navio está matriculado. Pelo critério do pavilhão, pelo critério da bandeira, né, seria o país onde o navio, onde a embarcação está matriculada. Ok? Agora, se o crime foi cometido no território brasileiro, ou seja, dentro das 12 milhas náuticas, ainda que seja uma embarcação privada estrangeira, estando dentro do território brasileiro, a gente pode aplicar a lei penal brasileira sem nenhum problema. Tudo bem, minha gente? Tudo certo? Vamos parar por aqui e aí daqui a pouco a gente vai continuar o nosso terceiro bloco, o nosso terceiro vídeo e a gente dá continuidade à nossa aula. Até daqui a pouco.